Chegando para a 7ª aula sobre eletromagnetismo, e eu vou começar a aula de hoje com um fenômeno aqui, vou te mostrar, já que a gente não consegue fazer isso ao vivo, a gente pode passar um videozinho aqui, certo? Esse vídeo não foi produzido por mim, tá no canal aqui, ó, do Hélio Paulilha, então quem quiser acessar, depois eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, certo? Do que consta esse experimento para a gente poder pegar ele como gancho para o nosso conteúdo de hoje? A ideia é a seguinte, nós temos uma bateria aqui, um fio que conduz corrente elétrica e uma bússola. Simples, experimento simples para verificar alguma coisa que vai ser bem legal. Olha aqui, eu vou dar play aqui para a gente ver o que acontece. Enquanto a bateria está desligada, ou seja, só tem um lado dela, repare que, deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Repare que a bússola está apontando para o sentido norte-sul, tá? Campo magnético terrestre que nós já estudamos nas aulas anteriores, ok? Desde a segunda aula, aqui da aula 17.2, nós estamos olhando o campo magnético terrestre, certo? Fizemos, se não me engano, 2 aulas sobre isso, 17.2 e 17.3. Então, vai estar alinhado com o campo magnético terrestre. A questão que vai ser pra gente é, o que a gente vai ter que observar? Quando ele tocar essa ponta aqui, na outra extremidade da nossa bateria, será que vai passar uma corrente elétrica por aqui? Será que ela vai interferir no campo magnético terrestre? Ou seja, será que ela vai produzir algum desvio nessa bússola? Vamos dar uma olhada? Olha o que acontece aqui, ó. Certo? Alinhado com o campo magnético terrestre, estabilizando, ó. Repare que quando ele toca a pontinha ali do cabo na bateria, a bússola muda, certo? O que a gente pode tirar de lição disso daqui? A gente pode tirar de lição o seguinte, que quando uma corrente elétrica passa por uma bússola, a bússola vai se alinhar com algum campo magnético existente nessa corrente elétrica. Então a gente sabe que uma corrente elétrica ela gera um campo magnético. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos começar a quantificar isso. O fenômeno te acabou de observar. Então, ao passar uma corrente elétrica, ao redor de um fio condutor, vai se gerar um campo magnético. E é mais ou menos desse tipo aqui, ó. Aqui a gente consegue observar, se a gente pegasse limalha de ferro, como por exemplo, já falei em aulas anteriores, né? Se a gente jogasse limalha de ferro, por exemplo, pegar Bombril, olha a propaganda. Se eu pegasse Bombril, esfarelasse bastante ele, jogasse sobre uma folha de sulfite, sabe? Uma folha A4, colocasse um ímã embaixo, nós viríamos todos aqueles metaizinhos do Bombril se alinhando de acordo com o campo magnético do ímã. Eu mostrei em algumas aulas anteriores como que ficaria isso. Aqui é a mesma coisa. O que nós temos? Nós temos aqui um fio condutor que está passando uma corrente elétrica e aqui eu tenho a limalha de ferro, ó, uma imagem dela que ela se organiza de forma circular aqui, ó, ao fio. Ou seja, o campo magnético, perdão, vai ser gerado de maneira circular. E a gente tem que determinar uma única coisa agora, que vai ser importante nesse momento. Para onde que ele está girando? Será que nesse sentido aqui, ó, anti-horário ou no sentido horário, certo? Ou seja, para cá ou é o contrário? Será que é para cá? Ele vai estar girando ao redor desse fio. Então a gente vai ter que tentar entender para qual sentido que ele vai estar. Para isso, a gente vai utilizar uma coisa chamada regra da mão direita. Então presta atenção que é com a mão direita. Mais para frente nós vamos ver uma outra regra para um outro caso de campo magnético, que a gente vai usar a mão esquerda. É importante você não confundir, tá? Regra da mão direita serve para a gente determinar o sentido do campo elétrico gerado por um fio, tá? Então qual que é a ideia? Imagina que esse aqui é o nosso fio, certo? Condutor, e a corrente elétrica está indo de baixo para cima. Então o que nós vamos fazer com a nossa mão direita? Nós vamos apontar o nosso dedão para a direção e sentido da corrente elétrica, ou seja, o dedão está apontando para cima. Então, em que sentido vai estar o campo magnético neste fio? Vai estar agindo assim, ó. Repara que a mão entra por trás, a ponta dos dedos estão saindo aqui, e se eu continuasse girando a minha mão, a ponta do dedo sai por aqui, daria a volta no fio e estaria entrando aqui, certo? Então aqui está saindo da tela na sua direção. Vai girar aqui na frente do fio e aqui desse lado está entrando na tela do seu computador, ou do seu tablet, não sei, tá? Entrando na tela, tá? Como que a gente vai representar isso? Simplesmente falando entrando e saindo do papel, entrando e saindo da tela? Não, nós vamos usar símbolos para isso. Eu costumo brincar da seguinte maneira. Você já jogou dardo? Quando você joga dardo, repara que no dardo tem tipo um estabilizadorzinho atrás, né, umas asinhas, que parece um xizinho, quando você olha ele, né?
Então vamos imaginar que você está jogando o dardo está se afastando de você, você está olhando literalmente pela bundinha do dardo. O que você vai ver? Você vai ver algo desse tipo aqui, ó. Certo? Isso aqui sendo aquela parte que estabiliza o voo do dardo. Perfeito? Então quando o dardo está se afastando de você, você veria um sinalzinho desse tipo. Se o dardo se aproxima, o que está vindo na sua direção seria a ponta do dardo. E aí você veria algo desse tipo, ó. Um pontinho, certo? Ok? Então esses dois símbolos nós vamos utilizar para representar se está entrando, e onde está entrando e onde está saindo. Então quando entra no papel, então o campo estaria entrando, nós vamos usar aqui, ó. Então quando entra, a gente vai usar esse símbolo aqui. E quando está saindo do papel ou da tela, a gente representa por esse símbolo. Então aqui, ó, desse lado representa a mão, presta atenção, a mão está vindo por trás, porque a minha orientação com o dedão foi essa. Então está vindo por trás do fio e neste canto aqui, no lado esquerdo da tela, a ponta dos dedos estão saindo. Então aqui nós vamos representar dessa maneira aqui, certo? Aí ela vai dar a volta aqui, vai passar pela frente, e aqui, ó, repara que tem até as setinhas aqui, ó. E desse lado, deu a volta, vai estar, então, entrando no papel, certo? Essa é a nossa primeira situação que a gente tem que conhecer, certo? Símbolos que representam, que vão nos orientar o sentido desse campo, tá? Então, está girando aqui. Assim, se eu fosse colocar tombar isso aqui para você, seria no sentido anti-horário, ok? Certo? Então é assim que se determina o sentido da corrente de um campo magnético. Como que nós vamos quantificar isso aqui? A gente, no laboratório, por experiência, a gente vai perceber o seguinte. Primeira coisa, quanto maior for a intensidade da corrente elétrica, mais intenso é o campo, ok? Segunda coisa, quanto mais distante você estiver do fio, menor é o campo. Ou seja, se eu tiver um pontinho material aqui e medir qual é o campo, eu vou ter um valor X, vamos imaginar. Se eu me afastar e medir aqui, certo? Se eu dobrar a distância, por exemplo, vai cair pela metade, ok? Então existe uma relação não só com a corrente elétrica, mas também com a distância da onde eu quero saber qual é a intensidade do campo magnético, do vetor campo magnético. A gente está vendo isso aqui é um vetor, né? Vetor tem direção e sentido. Como que nós vamos utilizar isso? A gente vai calcular da seguinte maneira. O campo magnético, que nós vamos usar a letra B, é igual a μ0, que eu já vou te explicar o que significa isso, que multiplica a corrente elétrica. Ou seja, está na parte de cima da fração, portanto, é diretamente proporcional. Quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser o campo, ok? Se eu dobrar a corrente elétrica, sem mexer em mais nada, eu dobro a intensidade do campo. Se eu triplicar, triplico e assim por em diante. Dividido por 2π vezes d. 2π, tá? Porque a gente está pensando numa circunferência aqui. E o d, o que é? É exatamente a distância da onde você quer. Só lembrando, corrente elétrica I se mede em amperes. Então, se você tiver 10 a menos 3 ampere, ou seja, 10 miliamperes, você tem que converter isso para amperes, ok? E a distância D tem que ser dada em metro. Então, se ele quiser saber a uma distância de 50 centímetros do fio, não é 50 que vai entrar aqui no nosso cálculo. Vai ser quem? Vai ser 0,5. 50 centímetros vale meio metro, ok? Bom, vamos definir quem é esse μ0 aqui. μ0 é o que nós chamamos de permissividade magnética do vácuo. Então, eu vou anotar aqui, ó. Do vácuo, ok? Vácuo, fui no embalo, esqueci aqui, certo? Permissividade magnética do vácuo. Quanto que vale esse μ0? Vale 4π vezes 10 a menos 7. Agora tem a unidade. Só que é um valor constante, tá? Então ele já vai vir acompanhado da unidade. A ideia que eu faço aqui nas nossas aulas no canal é sempre isolar o μ0, certo? 2π passaria para lá, 2π não tem, o π vale 3,14, ele não tem grandeza, certo? Então ficaria, na verdade, o campo magnético, a unidade dele, vou deixar até anotado aqui,
é o Tesla, tá? Hoje tá difícil. Tesla, que nós vamos abreviar como um tesão aqui, certo? Então, se eu passasse a distância que mede em metros, é Tesla vezes metro, dividido pela corrente elétrica, que é medida em ampere. Então, vai ser 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro, dividido por ampere. Essa é a unidade da permissividade magnética do vácuo, ou seja, do μ0, ok? O que eu vou fazer agora para encerrar essa aula? Eu vou trazer um exercício para a gente aplicar essa equação aqui, para ver como que se calcula tudo isso daqui. Deixa eu apagar isso daqui, deixa eu tirar isso daqui, pronto. Certo? Tem aqui pra gente um exemplozinho. Vamos imaginar assim a situação, ó. Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 2 amperes. Identifique na figura o sentido do campo magnético. Então eu vou desenhar aqui para você um fio. Imagine que isso aqui é o nosso fio, certo? E eu estou determinando, por exemplo, um exercício de vestibular ou de livro vai te trazer a imagem pronta, ok? Então essa aqui seria a letra A. Vamos imaginar então, ó, que a corrente elétrica I esteja indo para a nossa direita. Então se eu aplicar a regra da mão direita aqui, o que vai estar acontecendo? O meu dedão aponta para lá, a ponta dos meus dedos entram por baixo, giram por trás aqui do fio, certo? E saem por cima. Então, entra por aqui, certo? E sai por aqui. Entender essa história de entra por aqui e sai por aqui, nesse momento, não tem relação com a gente calcular a intensidade do campo magnético, certo? Mas, quando a gente for ver dois fios paralelos ou perpendiculares entre si, isso aqui vai ser de maior importância para a gente. Então, é bom já ter bem claro isso daqui. Então, aplicando a regra da mão direita, a ponta dos meus dedos entram por aqui, giram por trás do fio e saem por aqui, certo? Então esse seria o sentido do campo magnético. Está circulando aqui nesse sentido, ok? Letra B. Calcular a intensidade do campo magnético em um ponto P distante 10 centímetros do fio. Então o que nós temos? Nós temos que a corrente elétrica I vale 2 amperes e a distância vale 10 centímetros. Então vou anotar aqui pra gente, ó, I vale 2 amperes, certo? E a nossa distância D valem 10 centímetros. Só uma coisa, não pode ficar em centímetros, a gente tem que usar as unidades no SI, portanto isso aqui é a mesma coisa que 0,1 metro, certo? É esse valor aqui que eu vou ter que trabalhar. Se quiser trabalhar com notação científica, pode ser também, tá? Então, como que eu calculo a intensidade do campo magnético? B é igual a μ0 vezes I dividido por 2π vezes R. R não, então eu estou usando a letra D, certo? Se eu substituir os valores, a gente sabe que μ0 vale 2π vezes 10 a menos 7, certo? O valor da corrente elétrica I é esse aqui, ó, 2 amperes, portanto, vezes 2. Tudo isso dividido. Aqui eu coloquei 2π, passei direto, hein? Ninguém nem me corrigiu, olha isso. 4π 10 a menos 7. Me perdoem aqui, ó, tava indo já colocando o 2 aqui. 4π 10 a menos 7 dividido por 2π da equação vezes 0,1, ou eu posso colocar isso aqui em notação científica. Eu vou preferir trabalhar com notação científica, que é 10 a menos 1. Dividido então tudo isso por 10 a menos 1, certo? Resolvendo isso aqui, ó, π com π a gente pode simplificar nossa conta, nosso cálculo aqui, e fazer assim, ó. Esse 2 aqui eu também posso simplificar com esse 2, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Qual é o resultado disso tudo? Eu tenho um 4 em cima, vezes 10 a menos 7, e aqui embaixo a única coisa que me sobrou é 10 elevado a menos 1, ok? Uma notação científica dividida pela outra, eu tenho que subtrair esse expoente desse. Então ficaria menos 7 menos, subtraindo de baixo, menos 1. Menos 7, menos com menos vira mais, então isso aqui vai dar menos 6. 4 vezes 10 a menos 6 e a unidade de campo magnético, Tesla. Ok? É assim que nós vamos aplicar. Então repara uma coisa, embora você tenha um π aqui, você fala assim, nossa, perdeu-se tudo que eu tinha entendido. Como que eu vou fazer esse cálculo? Como isso aqui em cima é uma constante de 4π vezes 10 a menos 7, esses π's aqui sempre vão se cortar quando nós tivermos
um fio condutor retilíneo, tá? Em outras situações vai ser diferente. Para um fio condutor retilíneo, nós temos isso daqui, essa situação, tá? Ok? Tranquilo? Nada difícil, né? Nem é tão monstruoso assim como calcular. Só lembrando, importante, não nesse momento, mas nas próximas aulas a gente vai ter que ter entendido já de fato essa representação aqui, certo? Tudo bem? Bom, para finalizar a aula, se você está assistindo lá pelo YouTube, saiba que ela também está na nossa plataforma, tá? Que tá aqui, ó, scientiatvbr.futurecom.com.br. Todas as aulas que estão lá também estão aqui, organizadas nesse menuzinho aqui, feito para você. Se você gostou do trabalho, quer ajudar, quer patrocinar, pode patrocinar essa ideia clicando no link aqui, patrocina essa ideia. Temos também um canal no Facebook, toda vez que a gente publica uma aula, coloca uma matéria sobre ciência, educação ou tecnologia, se você der uma curtida lá, você vai receber e saber, ficar sempre por dentro do que está acontecendo. Legal? Então é isso, a aula de hoje é essa. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre campo magnético. Legal? Até lá!